TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação o programa Enfoque Espírita levando até os seus lares um pouquinho da doutrina espírita. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, segundas-feiras às 0h30, quartas-feiras 6h30 e às quintas-feiras 0h30. E também outras informações. Temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, é só vocês nos enviarem perguntas, sugestões e também reclamações para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Vocês abrem a página, vocês escolhem lá programa Enfoque Espírita, você vai ver todos os programas gravados, ok? Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. O importante, e muito importante, é que o programa Enfoque Espírita é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, aqui do interior, não é? Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Mas hoje temos dois convidados muito importantes aqui dentro de Petrópolis. O senhor Paulo César da Silva, os seus comentários iniciais, por favor, Paulo. Luiz, muito obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e desejo que a paz e a harmonia nos envolvam nessa hora, nesse momento, né? Para que aqueles que estão nos vendo, que nos vão ver, possam se sentirem bem e que algumas de nossas palavras seja útil no coração de cada um que nos vê. Perfeito. Seja bem-vindo sempre. E temos aqui também, ela não gosta, sabe? Mas vou chamá-la simplesmente como Marcela Strongli. Ela é palestrante. Olha, aí para trás, o currículo vitae dela é imenso. Seja bem-vinda, Marcela. E as considerações iniciais, por favor. Bom dia, Luiz. É sempre um prazer, na verdade, estar aqui com você, a gente poder conversar, bater esse papo e trazer um pouquinho, esclarecer um pouquinho as questões à luz da doutrina. Perfeito, perfeito. Lembrando que o Paulo César da Silva, né, que está aqui conosco, é ex-presidente. E o presidente, logicamente, alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né? Ele está trabalhando, não pôde comparecer. É o senhor Robson Vander da Silva, tá? O nosso abraço a vocês. Muito bem. Podemos seguir em frente, então? Vamos falar sobre a nossa palavra de vida eterna. Não, mas antes disso, falemos do Centro Espírita Jesus e Maria. Isso é importante. Lá na rua Gregório Kruzik, 446, lá no bairro Itamaraty. Eu fiquei sabendo, para quem é lá debaixo do Itamaraty, que tem a rua que vai para a antiga fábrica de papel e tem a de baixo, ok? É essa que é o Alfredo Kruzik, que eles chamam de Rua do Meio. Rua do Meio. Olha só, gente. Aliás, lá em Correios também tem a Rua do Quebra-Frascos, né? Essa eu não conheço, não. Pois é, mas existe.
Mas também lá em Areal, também um, só que ele é pornográfico, sabe? Vamos deixar para eles lá de Areal ficarem para aquela rua. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre as reuniões públicas. Às segundas-feiras, às 20 horas? Isso. Exatamente. E as demais atividades, vocês estão em reestruturação, é isso? Ah, tá. Ainda que funciona, está funcionando plenamente a reunião doutrinária, reunião pública, segunda-feira e quarta-feira tem a reunião mediúnica. Ah, quarta-feira mediúnica. E agora estão estruturando para evangelização, essas coisas. Entendi. E tem também a assistência social, também funciona. Ótimo, muito bom isso. Gente, nós temos que falar uma particularidade do Paulo César da Silva. Vocês sabem que ele é um excelente, não sei se é poeta, aquele que fala poesia é o quê? Deve ser poeteiro. Eu acho que não, né? Mas exatamente ele é ótimo em poesia, em declamar poesias. E ele vai dar uma pala aqui depois para a gente, não é isso, Paulo? Com certeza. Tá certo? Então podemos falar então sobre palavras de vida eterna, não é? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 130, né? Na luz da verdade. Eu vou pedir então que vocês me ajudem. Cada um fala um parágrafo e vamos comentar rapidinho. Pode ser? Pode ser. Ok? Então vamos lá. Abre aspas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Nossa, mãe, conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Nós sabemos o que é a verdade? Eu conheço um pensamento chinês, da sabedoria chinesa, que diz assim: existem 3 verdades. A minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira. Certo. Então isso nos faz pensar que a verdade é sempre relativa para nós. Certo. Eu conheço a verdade num nível, você conhece num outro nível, mas a verdade verdadeira, a absoluta, essa nós estamos ainda querendo adquirir, não é? Mas acontece aqui que Jesus fala com ele, né? Primeiro permita falar uma coisa. Sim. Emmanuel é fora da curva, como nós costumamos dizer, né? É fora da curva. Emmanuel, quando ele veja que de uma frase ele faz praticamente um poema ensinando a todos nós, né? Isso. Então, eu acho isso fora de série para mim, né? Quando eu leio Emmanuel, é uma lição sempre, né? Com e certeza. Que ele fala aqui, né? Nenhuma espécie de amor pode comparar-se ao divino amor. Então, e ele já aqui esse semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. É a questão da minha verdade e da tua verdade. Tua verdade, perfeitíssimo. Então, você pode continuar, Paulo? Posso. Lá. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, exposando
obscuros compromissos. Olha lá, é acatada, né? O verbo aí é acatar a vontade de nosso Pai Eterno. E em todas as manifestações, aí a gente vê, queiramos ou não, nós somos às vezes exemplos para outras pessoas. Exato. Mesmo com as nossos erros e faltas. E às vezes eu fico pensando, nossa, mãe, eu erro tanto, na segunda-feira já errei de novo. E eu falei, temos que passar pela arrependimento, reparação e expiação. Eu falei assim, mas quanto tempo que isso não vai levar? Não, mas porque às vezes quando a gente erra, eu acho que no afoito de determinadas coisas, você faz, depois você vai pensar nas consequências que você fez. E aí vem o problema da verdade, né, Paulo? Que eu vejo. Nós devemos acatar a vontade de Deus através das manifestações, né? E estejamos sempre abertos à orientação dos nossos mentores para que não venhamos a errar. Mas muitas vezes nós botamos aqueles tampões de orelha, né? Isso. E a gente saia fazendo bobagem, errando. Sabe, isso é uma coisa que ainda eu, especificamente, não consigo. Sou muito sincero. Sincero mesmo, porque a gente erra. Por mais que você não queira, você já levantou cansado de uma noite tribulada, mais os problemas do dia anterior que você não conseguiu resolver. E aí vem aqui, esposando obscuros compromissos. Quão obscuros são esses? Nossa, mãe. A gente não sabe onde enfiamos a nossa mão e depois não conseguimos tirar, porque a gente quer exatamente aquilo que está lá dentro. E você, aquilo é uma trava mesmo, que já não nos impede de, eu quero, vamos supor, mas eu quero ganhar na loteria esportiva. Você vai lá e pega o bilhete. Quando você vem, não, isso não é para você. Você disse aí sobre a questão de que não consegue deixar de errar, mas o nosso parâmetro deve ser o seguinte: não é você se tornar perfeito. Não. É você errar menos. Quando você já tem consciência do erro, isso já é um progresso. Não quer dizer que ainda tem muito a caminhar, mas já é um progresso, porque, poxa, eu fiz isso, mas aí você vai corrigir aquele. Perfeito. Mas, como seres ainda imperfeitos, porém perfectíveis, né, mas imperfeitos, nós vamos errar de novo. E o mesmo erro, né? E às vezes ainda repete. Quando chegar a terceira vez, é melhor você começar. Não, vamos parar um pouco. Para aí, cala sua boca. Mas isso, eu sempre tive esse problema, assim, também de consciência, mas a doutrina espírita foi me ensinando isso. E quando você vê aqui, né, a vontade do espírito é acatada. Jesus, ele não condenava ninguém. E chegava perto de nós, ou de qualquer um, podia ser bandido, o que fosse, ele abraçava e sempre colocava ali uma palavra que ele sabe que aquele espírito imortal um dia vai ouvir aquela palavra. Pois é, mas nós temos uma coisa dentro da gente que é o meu espinho, é a minha consciência. Não, isso aí, mas é aí que, por isso que eu digo que a gente precisa só se vigiar, né, Exato. Mas tem uma coisa importante, né, que o erro ele faz parte da nossa jornada, mas é a gente tentar aprender com ele. Que muitas vezes a gente se culpa, a gente se penaliza, mas se a gente consegue aprender alguma coisa com esse erro, a gente já está levando alguma coisa positiva nisso. Que o erro ele vai fazer parte, não tem jeito.
Não tem jeito, a gente está aqui, a gente ainda não é perfeito, né? Não, a gente sabe disso, né? Mas aí tem maus pensamentos, pessoas que não nos querem bem, e às vezes nem nos conhecem, mas criam problemas que você acaba, vamos supor, a palavra não é essa, mas enchendo o balde d'água, não sabem como parar, sabe? Eu acho isso horrível, mas tento relevar o máximo, mas tem horas que sou sincero, eu não aguento. Ainda bem que tem os nossos mentores que pegam as minhas duas orelhas, uma para baixo, outra para cima. Se for para cima, eu faço assim, né? Se for para baixo, agora puxar as duas ao mesmo tempo, em sentido, não tem como eu não vir a sentir dor. Ótimo, eu acho isso ótimo. Podemos prosseguir então? Podemos. Vamos lá. Por favor, Paulo, A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedida a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. É isso aí. Você falou aí, às vezes a gente escolhe. Não é? Escolhe. E aí eu vejo aqui uma outra coisa muito interessante. Olha lá, no primeiro parágrafo que você leu, diz assim: sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo. Isso é ufologia, queiramos ou não. Né? Jesus disse, há muitas moradas no caso de meu pai. E tem gente ainda que não acredita nisso, gente. Tudo bem, é um problema deles. Mas nós que já temos 0,1% do conhecimento até 10%, vemos que isso mais do que é verdade, não é? Aí vem mais adiante ali assim, ó, é concedida a cada um por suas obras. Isso, essa é a justiça divina. Não é isso. Isso, gente, não é que queiramos colocar coisas chaves. Isso, não. Você tem que pensar muito bem, a cada um com suas obras. Por que fulano está no grau 1? Por que Francisco de Assis está no grau 1000? Ele trabalhou muito, gente. Não é? Aí eu vejo que o trabalho é uma terapia ocupacional. Sabe? Quando você trabalha, você não pensa absolutamente em bobagem nenhuma contra ninguém ou contra si mesmo. E aí nós vemos as coisas todas maravilhosas aparecendo. Às vezes, hoje, levantei com essa ventania toda aqui, e eu falei assim, nossa, olha como é que as nuvens se movem de um lado para o outro. Quais os níveis? Acima tinha níveis paradas, mas as de baixo, ao vento. Mente maravilhosa, eu acho que é pouco, do nosso Pai Eterno, que fez essas situações todas. Ao sabor do vento, a folha murcha cai. E de repente vem outra, vem a chuva, já molha a planta e a planta fica viçosa. Eu acho que é assim como o ser humano. E aí nós vemos ali que, mais embaixo, elegemos de experiência em que nos propomos estagiar. Eu acho que esse propomos tem que ter autorização dos mentores superiores. Porque se a gente propuser, se você está no grau 1, você quer estagiar no terceiro, eu acho que tu não vai receber essa graça, não. Sabe?
Mas você estagia onde você é útil, né? Aliás, tem em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons espirituais, no versículo 7, diz assim: utilize-os para o que for útil. Aí entramos com o estagiar. Se estamos estagiando no grau 1, vamos fazê-lo para que ele seja realmente útil. Tá certo? Mas peço licença a vocês, mas temos que fazer um primeiro intervalo. E vamos continuar no segundo bloco. Ok, gente? Ok. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos conversando no intervalo aqui sobre a palavra estagiar. E dona Marcela aqui, viu? Eu gosto de brincar com ela, viu? Nos brinde com aquilo que você falou para a gente aqui no intervalo, do estagiar. Sim, a gente estava comentando, né, da escolha da palavra estagiar. Porque estagiar remete, na minha concepção, um trabalho que a gente ainda pode errar, que a gente ainda está no caminho do aprendizado. E Paulo ainda comentou, né, que é um estágio, não é algo eterno. Então nós podemos evoluir, são estágios de evolução. A escolha dessa palavra não poderia ter sido melhor. Percebe, gente? Eu tenho uma interpretação, ela tem outra e o Paulo tem outra. Ótimo. Mas os três se juntam a uma situação maior. Mas é essa graça, né? A gente conseguir, mentes diferentes, quando se unem, elas pensam juntas, elas criam algo muito maior. A união faz a força, não é isso? Com certeza. Então vamos lá, gente. Mais alguma coisa que você queira comentar, Paulo? Só que nesse finalzinho aqui, tudo ação, preguiça, etc., é fruto de nossa escolha. Porque quando nós escolhemos, não escolhemos o caminho do trabalho, por exemplo. Exato. Perfeito. É isso mesmo. O livre-arbítrio foi criado por Deus para que nós venhamos a utilizá-lo adequadamente, não é? Isso. E ele respeita o nosso livre-arbítrio. Aliás, eu digo até mais, ele não se mete no nosso livre-arbítrio. Não. Eu acho isso forte. Eu acho isso forte. Porque ele poderia dizer assim: Luiz, você errou. Ele lhe dá um outro exemplo, uma outra situação, para que você caia naquilo que você é, para você mesmo alcançar a mudança dentro da sua mente, para que você possa corrigir. E você tem que ter mérito. Isso remete a um parágrafo anterior. A vontade do Espírito é acatada pela providência. Exatamente. Né? Perfeitíssimo, Paulo. É isso aí. Muito bom isso. Então vamos lá, vamos continuar, gente. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos,
nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Pois é, respeitemos assim uns aos outros. Será que nós estamos respeitando? Não. Nós às vezes faltamos com respeito ao outro. Não é? Porque eu acho que você está errado porque você não pensa como eu. Ah, sim, exatamente. Sim. Aí eu vou pensar do lado de cá. Será se o que ele está pensando é o certo? É. Pronto, já criou uma situação aí. Mas aí existe alguma coisa, quando espíritos são afins, não digo cumplicidade, mas há algo que nos une e venhamos a nos respeitar. Isso aí, infelizmente, é de acordo com o grau evolutivo de cada um. Como explicar isso? Como é que eu posso falar contra vocês se eu não os conheço? Aí vem a nossa consciência nos dizer: respeite-os. Mas não é você tem que respeitar. Não. É respeite-os. É calmo, sereno e sincero. Até porque se existe uma imposição de respeito, para mim já não é respeito. Já não é mais respeito. Deixa de ser. Perfeito. É. Perfeito. Constranger o próximo é aquele negócio, né? Olha, você tem que ser espírita. Não. Eu vejo inúmeras pessoas que não são espíritas fazendo bem, sabe? Sim. Aliás, Paulo diz assim: tudo é bom, mas nem tudo me convém. Tá bem, nem tudo me convém. Hoje, eu já fui católico, não muito praticante, porque tinha missa que eu desmaiava 2 vezes. Talvez seja o problema da minha mediunidade, claustrofobia, não sei. Depois a coisa foi melhorando. Aí eu falei assim: não, esse negócio não está legal para mim. E fui procurar. Encontrei coisas do Arco da Velha, gente. Sabe? Eu falei: gente, não é isso. Não quero isso para mim. Até a hora que eu encontrei o Espiritismo. Eu falei assim: nossa, mas quantos questionamentos que eu tenho que ter para fazer uma ação. Eu falei: não, peraí, mas tem um direcionamento para você se tornar uma pessoa de bem. Eu falei: opa, então tá por aí. E aí é a realidade, né, que nós temos nos nossos olhos, a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Pois é, o grau evolutivo nosso. Tem horas que, sou sincero, eu leio e falo assim: gente, o que a espiritualidade quer dizer por isso? Aí eu falei assim: não, peraí, vou ler de novo com calma, com pontuação, porque senão eu posso mudar a situação. Se eu ler direto aqui, eu falei: não é possível que o Espiritismo falasse aquele tipo de coisa. Mas se você fizer a pontuação, aí você, achei a situação, sabe? Foi aí que eu entrei de cabeça no Espiritismo, sabe? Eu vejo, uma das coisas que me fascinou no Espiritismo, primeiro, a não imposição. Sim. A gente já começa respeitando o livre-arbítrio da pessoa, porque infelizmente tem algumas religiões ou doutrinas que elas querem te impor o pensamento delas. E não é assim que você conquista o respeito, ou que aquela pessoa ela vai começar a de fato querer uma religião, pelo menos na minha concepção, né? Outra questão é o raciocínio, que nós cada vez temos usado menos, porque está tudo preparado para a gente, a tecnologia nos traz tudo mastigado, mas a fé raciocinada de você ter que pensar, você ter que refletir um pouco sobre o que está escrito, a gente não vai no pé da letra.
a gente fala, opa, peraí, isso parece muito absurdo. Vamos tentar entender qual é a lição, porque alguma lição, como você falou, existe aí por trás. Sim. Então, usar a nossa capacidade racional e entender que não existe tabu, não existe algo que seja um mistério. Não, as respostas estão aí. Exatamente, e simples. O que varia entre os nossos entendimentos é o nosso grau evolutivo, Sim. sabe? Aí, agora você falando, eu não li adequadamente esse parágrafo. Sou sincero, gente. Porque ali no meio diz assim, interpretar os ensinamentos do cotidiano. Olha só. É fazer o bem, olhar o bem, ouvir coisas boas, praticar coisas boas, olhar coisas boas. Olha que coisa boa. E sentir. É coisa palpável? Não. Cada um vai interpretar de acordo com sua satisfação daquilo que você faz. Sim. Isso eu acho fantástico. Vamos lá, Paulo. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Aí, pô, já tem o último, vamos ver esse aí. O que você acha dele aqui? Então, pois é. Tudo vai exatamente depender da nossa consciência. Eu, às vezes, me pego... eu peguei um hábito da minha mãe. Porque quando ela estava fazendo o almoço, alguma coisa, ela estava assobiando. Eu percebi que eu já não sei mais assobiar. Pois é, gente. Não vai. Não, bom, enfim. Aí o que eu faço? Eu faço aí canto uma música, canto... E, de repente, não é que aquele problema tenha se resolvido. Ele continua lá. Mas a minha paz de espírito modificou-se para que eu possa vir a abrir um canal que possivelmente possa vir a me ajudar à solução daquele problema. E quando a gente não consegue? Eu tenho a paz. Eu sinto que, assim, calma, vai resolver. Não é a minha hora, porque eu sofro de ansiedade. Não é a minha hora, mas é a obra do nosso Pai Eterno. Sim. É que a emancipação íntima, isso que vai dentro de nós, né, surgirá para a consciência à medida que a consciência dispõe ao quê? A buscá-la. Então a gente tem que buscar também, né? Porque até então nós tínhamos, né, as religiões dizendo assim, que eu vou te dar isso. E você só evolui, só progride quando você busca. E essa busca é da moralidade e do conhecimento. Né? Você tem que desenvolver o coração e o cérebro, falando fisicamente. Exatamente. Né? Para que o coração patrocine os teus pensamentos, né? Que adoce a tua vida. Exatamente. Aí, com isso, você já vai fazer, quando você levanta, acordou de manhã, abriu os olhos e tal, aí você, vou fazer minha oração. Ali você já vai ter, de uma certa forma, um aparato para o seu dia. Pelo menos eu penso dessa forma. E a hora que você está descansando, pense também em coisas boas. Ou uma música, não música pornográfica, não é nada disso. Mas você ouve lá uma sonata, tal. Eu gosto de ópera. Então eu gosto mesmo, por exemplo, Cavalaria Rusticana, que eu gosto mais, sabe, de um barulho, sabe? Para mim aquilo me exalta, eu fico
entre aspas, elétrico. Eu falei, opa, eu vou fazer isso e vou lá e faço o que tem que fazer. Entendeu? Vamos lá, vamos por último. Você pode fazer, por favor, a última? Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Essa término desse aqui foi com... Olha, é sempre muito merece uma banda tocando bem alto. Não é assim? Eu gosto muito da abertura de 1812, sabe? De Tchaikovsky. Né? Foi feita ali quando foi a abertura do canal de Suez, sabe? Fizeram lá como é que chama? A ópera Aida, né? É uma loucura, sabe? Mas eu vejo exatamente a necessidade de cada um estudar. Ah, mas eu já estou velho. Ninguém é velho, gente. Ninguém é velho. Eu já repeti isso aqui. O pessoal falava assim, até na hora da morte você aprende. E eu falei assim, gente, como é que o cara está morrendo lá, não sabe se está para lá, se está para cá, para onde vai, se vai voltar, se vai para frente, se para cima. Eu não entendo isso. Mas aí veio aquela situação do Chico dentro do avião, vocês lembram? Não é? E eu falei assim, gente, o que é isso? Mas ligou os dois pontos. É saber morrer. Você aprende a saber morrer. Não, estou morrendo. O resto que fique. Não é bem isso que eu queria falar. Vocês entenderam? Então, eu falei assim, não, pelo contrário. Você vai encontrar o que do lado de lá? As pessoas que lhe são afins. O seu mentor, que possivelmente estará ali. Você vai saber quem é. E o despertar do lado de lá. Eu acho que é uma das preocupações maiores da espiritualidade, é quando você acorda do lado de lá. Eu não sei não, mas eu acho que vou dar trabalho. Mas é uma adaptação como uma criança do lado de... Quando a gente chega aqui, passa por essa fase da criança, né? Então tem uma adaptação. Eu acho que lá, de uma forma diferente, mas você se readaptar, que a nossa verdadeira vida é espiritual. Nós somos seres espirituais. Concordo plenamente. Nossa, mãe, eu fico... porque eu tenho diabetes de vez em quando. Eu tinha quedas. A minha não sobe, a minha cai. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou ao chão mesmo. Sabe? E o interessante é que as coisas estão mudando comigo. Os sintomas estão mudando. De uma certa forma, uma certa preocupação. Por isso que eu estou sempre com bala no bolso. Não tem a menor dúvida. Mas, gente, nós estamos perto do segundo intervalo e o título foi Na Luz da Verdade, né? Luz essa que é o próprio Cristo, né? Para conosco, sendo Ele o nosso governador, né? Essa frase, né? Uma das coisas que eu aprecio no Emmanuel, que ele pega uma frase e faz um texto maravilhoso, né? Sim. E ela faz parte de um contexto, lá no capítulo 8, né? Jesus está no templo conversando com judeus que o apreciavam, que gostavam dele. Aí ele fala, se você permanecer na minha palavra, sereis certamente meus discípulos. As palavras são mais ou menos essas. Exato. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o orgulho judaico da época, eles falaram assim, poxa, não, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos, e você diz que vamos nos libertar, né?
Aí que Jesus fala que o que ele está falando é que assim, aquele que peca é escravo do pecado. Do erro. Do erro. Do Né? erro, Então, exatamente. é uma passagem muito... Inclusive, no final, Jesus tem que sair fora porque eles já estavam pegando em pedras para jogar no Jesus. Nossa. Ele, como já sabia o passado, o presente e o futuro, né? Então a gente sabe que... Mas o indivíduo tem aquela coisa, ele sabe que ele não está agradando, mas ele está ali. Eles discutindo com ele, né? Uma passagem, quem quiser, leia no capítulo 8 de João, nessa passagem. Olha, é muito interessante você ver isso, porque a gente vai ver só a frase e acha que ela é... Pois E aí, é. só um detalhe, será que a gente está preparado para a verdade? Porque você vê, né? Já estavam pegando as pedras para atacar em Jesus. Ali, na passagem ali, é exatamente isso. As pessoas, que nós, seres humanos, temos o costume seguinte: quando eu não concordo contigo, eu quero te agredir. Aliás, Emmanuel, teve um autor aí que fez a compilação de todos os ditos da Bíblia através de Emmanuel, eu não sei o nome. Saiu em não sei quantos volumes. Então ele começou com Mateus 1:1. Eu tenho um desses livros lá em casa. Eu tenho todos, por acaso. Eu não tenho. Olha, aquilo, você consome o livro porque não deixa você dar pausa. Mas já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, pessoal. Nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós fizemos uma ótima parceria aqui, né, sobre o capítulo 130, né, Na Luz da Verdade, palavras de Emmanuel em cima de um versículo da Bíblia, que eu achei que foi muito produtivo, não só para a gente, mas também para todos os nossos telespectadores. Querem dar mais alguma coisa sobre notícias sobre o Centro Espírita Jesus e Maria? Assim, eu não tenho assim algo, mas a nossa casa lá toda segunda-feira, 20 horas, tem a reunião pública. Né? Então, quem quiser, é só chegar. Rua Gregório Kruzik, 446, lá no Itamaraty. Sejam todos bem-vindos, né? Então... É uma casa muito acolhedora. Com certeza quem for vai se sentir em casa também. E a gente está se preparando para trazer novidades. Que ótimo! Aliás, eu já tinha dito a você, não vai ser só a segunda vez, não, viu? Vamos ter outras vezes também. Gente, uma correção minha. No bloco anterior eu falei que seria Rua Alfredo Kruzik, e não é. É Gregório Kruzik. Isso aí. É o Gregório. É o Gregório. É Gregório. Eu não sei se tá ele chama o certo? irmão Alfredo, mas... Oi? Eu não sei se ele chama o irmão Alfredo, mas é o Gregório. Pode ser que o pai dele, né? Deve ter alguém com esse nome. Né? Eu com certeza que deve ter na família, né? Bom, a gente não sabe quem é o nosso alô para você, Alfredo. Claro, gente. Gente, as pessoas muitas vezes chegam assim, Luiz, eu ouvi um negócio assim, não atravessa a rua. Eu fiquei olhando para um lado e para o outro, nervoso, eu encostei na parede, parecia que eu ia desmaiar.
Eu falei, que bobagem. Olha ali o que ia acontecer. Aí passou um caminhão de lixo. Aí a pessoa ficou pálida. Eu falei assim, calma, respira. Porque foi seu mentor que falou, pare para você não ser atropelado. Você não viu o seu, não olhou para um lado e para o outro. Ah, que bom que você estava aqui. Eu falei assim, realmente, que bom que eu estava aqui nesse momento. Mas, gente, nós temos uma novidade aqui no programa Enfoque Espírita. O nosso amigo, que tornou-se amigo hoje, Paulo César da Silva, ele declama poesia. Aí pedimos a você, se você pode escolher uma, e declamar para a gente, Paulo, por favor. Sim, eu vou atendendo a pedidos. Né? Mas nós, no livro Parnaso de Além Túmulo, tem várias poesias, né? Eu tirei uma delas lá, do Casimiro Cunha. O título é A Ascensão. É muito interessante porque as poesias espíritas, elas nos ensinam muitas coisas, né? Sempre tem um ensinamento. E essa não é diferente, porque Casimiro Cunha fala da ascensão, quer dizer, do espírito, né? Do progresso do espírito, mas ele usa aqui umas metáforas, né? Pássaros, enfim, é muito importante. Flores, né? E ele diz assim: perguntai à flor virente e às florinhas multicores que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo tão viçosas, perfumadas pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza com seus cânticos maviosos vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza, se perguntasses também ela vos retrucaria: nós marchamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem encontraremos a suprema perfeição. Muito bem, Paulo. Aliás, todas as palestras que eu fui, você sempre declamou no final de cada palestra. Gente, se vocês perceberam, ele escolheu ali uma. É exatamente o que nós fizemos a leitura do capítulo 130, né? Na luz da verdade. E ele diz ali do progresso espiritual, de fazer o bem, não importa a quem, gente. Tá certo? Eu fiquei muito satisfeito. Primeiro, por essa flor em desabrochar, né, que é a doutora Marcela Strongeles. As suas considerações finais. Infelizmente, estamos no final. É uma pena, passa muito rápido, mas quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje com o Paulo. Exato. Que, nossa, adoro, sempre aprendo muito com ele. E lá no grupo a gente fala que é uma família, né? Então a gente tem uma afinidade. Muito boa. É muito bom, muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre brinco assim, ninguém é obrigado. Eu usei como verbo.
Mas você utilizou como agradecimento. Agradecimento. Paulo, as suas considerações finais, por favor. Também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, participando, porque nós aqui aprendemos juntos, né? Sim. Muito obrigado ao Luiz, a Marcela, que eu já conheço há algum tempo, né? Então eu costumo falar das nossas crianças lá do Jesus e Maria, é a Marcela e o Renan, são nossos jovens, Sim. né? E eu tenho aprendido muito com eles, né? É algo maravilhoso a gente ver o progresso, como eles estão inseridos na sociedade, participando com as suas palestras, com as suas opiniões, né, ajudando. E eu espero que aqui, de alguma forma, tenhamos ajudado alguém, né, também a compreender melhor a si mesmo. Você, um espírito imortal, em pleno progresso. Pois é, pessoal. Então, lá eles frequentam o grupo espírita do Jesus e Maria, lá na Gregório Kruzik 446. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Repito, não vai ser somente essa, vão ter outras oportunidades também, tá certo? Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Agradecendo a audiência, que Jesus nos abençoe, e eu sempre encerro com aquela nossa famosa frase, né? Reencarnação é a solução dos nossos problemas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe durante essa semana toda. Até a próxima semana, graças a Deus, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.